Deixa eu... Bem, nós estamos gravando aqui, tá ok? Professor, Oi, tem uma aluna tentando entrar aí para o senhor eu já aceitar acionei aí. ela, Ah, Vitória, tá bom. a Vitória Gama. Não é a Maria, alguma coisa, deixa eu ver aqui. Não, mas não está aparecendo aqui para mim, não. Apareceu a Vitória, que entrou agora, ela não se posicionou aqui, não. Se ela aparecer, você me dá um toque aí, que eu vou começar. A Vitória aqui, Maria ó. José, vou falar com ela aqui. Maria É a José, Maria José, professor. mas ela não apareceu aqui, não. Maria José. Realmente ela não. Ela surgiu, né? Me dá um toque aí. Então tá aqui, ó. Bem, pessoal, a gente viu. Deixa eu só voltar lá na questão dos elementos do Estado, né? Para a gente ter o Estado, é só para a gente voltar rapidamente aqui. Não vou em minúcias, não. Então, veja bem o seguinte. Vocês estão vendo aí, estão vendo? Estão vendo, né? Ok? Sim, território. Sim. Tá Oi? sim, professor, tá direitinho. Então, tá bom. Então, bem, nós estamos vendo, estamos continuando aqui, né, a formação do Estado. Para se ter um Estado necessário que a gente tenha esses elementos: povo, o território e poder, ou soberania. Não podemos dissociar disso aí. Tá? E veremos agora, para a gente não perder tempo, porque a gente já viu vários desses Professor, elementos. Oi, oi, essa parte do território, ela vai cair na prova? oi. Essa Eu parte de fiquei- território que o senhor está falando, que o senhor falou na outra aula, vai cair na prova? Vai cair na prova, território vai cair na prova. Faz parte Ah, da tá matéria bom. do território. Ok? Eu disse a vocês que Tá bom. cairia. Então, está aqui. Então, nós vamos a partir dele só para a gente continuar aqui. Então, essa matéria aqui, até a nossa matéria, ela começa desde o conceito de ciência política e vai até a parte de território. Ok? Então, vamos entrar em território, ver aqui a sua definição, o seu conceito aqui, tá? Então, o território, um dos três elementos da formação do Estado. O que é o território? É o que está dizendo aqui. É o lugar onde o quê? A aplicação do ordenamento jurídico, né? É a base física, né? É onde está o quê? É onde está fixado o elemento humano. Que elemento humano é esse? É o povo, a população, a sociedade. Então, o território é a área onde se aplica o ordenamento jurídico do Estado, que, na verdade, é a Constituição. Quando nasce a Constituição, está nascendo o quê? Quando se promulga a Constituição, está nascendo o quê? Está nascendo o Estado. A gente vai ver isso a miúde. Então, está dado aí. O território, né? É nele que o governo pode exercer o quê? O governo, né? O governo soberano. Ele pode exercer o quê? A sua organização. Deixa eu abrir aqui a sala. Maria José, chegou aí. Então, está aqui. É nele que o governo pode exercer a sua organização e validar o quê? As suas normas jurídicas. Então, o território, ele constitui em quê, pessoal? Constitui o solo, o subsolo, as águas territoriais, ilhas, rios, lagos, os portos, mar, espaço aéreo. Tudo isso é considerado o território de um dado Estado. Ok? Então, eu acho aí que não há dificuldade nessa parte. Então, a matéria da nossa V1 vem até território, como nós combinamos aí. Então, está dado aí. Bem, aí,
nós temos aqui. Bem, a partir daí vai cair na AV2, embora esse governo soberano ele faça parte de um dos elementos do Estado. Então, o que é esse governo soberano? É o quê? É o elemento condutor do Estado que detém o quê? Detém e exerce o quê? O poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado do povo. Então, o governo soberano, tá? O governo, nós elegemos os governos. Muito bem? Esse governo é que vai administrar, que vai gerir o Estado, a União. Muito bem? Então, você tem o Estado central, né? A União, e nós elegemos os governos, tá? E esse governo é responsável pela condução dos destinos da nação ou os destinos do Estado. Muito bem? Aí tem essa figura aqui, onde você tem uma mão socando o ar, né? E a base dela é uma sociedade, né? Demonstrando que o governo soberano é um governo independente. Alguém quer Professor, o falar slide aí? não passou. Oi? O slide não passou. Não passou esse slide, não? Agora passou. Agora passou? Foi. Aí? Estão vendo? Estão vendo aí? Então, pessoal, esta mão aqui socando o ar, ela é um simbolismo, é uma demonstração de que o governo soberano é um governo independente, onde você tem a base, a sociedade, que você tem uma multidão aqui segurando, né? Dando sustentação ao governo, né? Essa é uma espécie de uma independência, né? E esse poder emana da onde? Esse poder emana do povo, né? Da sociedade. Muito bem? Então, está aqui. Então, passou aqui. Então, está dado aqui mais um comentário aqui. Então, está aí. O governo soberano. Não há nem pode haver o quê? Estado independente, o quê, pessoal? Sem a soberania, sem a sua independência política e a sua independência econômica. Isto é, sem este poder absoluto, indivisível, incontrastável de organizar e conduzir-se segundo a vontade livre de seu povo e de fazer cumprir as decisões, inclusive pela força, se necessária. Então, o que está dizendo aqui é que o governo ele é um Estado que não possui a soberania, ele não pode ser considerado um Estado independente, um Estado livre, tá? Porque a soberania é um poder absoluto. Não é um poder absoluto como dos reis que a gente tinha no passado e que nós veremos mais adiante com os contratualistas. Muito bem? Mas é um poder absoluto onde este poder ele emana da base social, ele emana do povo. Muito bem? É o que nós vimos anteriormente aqui, é o que está aí simbolizado por essa mão aí. Socando o ar aí. Então, está aqui. Mais sobre a soberania para a gente consolidar aí. Soberania é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder. Muito bem? Com isso em mente, sabemos que a soberania possui o quê? Possui as seguintes características. Então, nós veremos agora as características da soberania, que é considerada uma autoridade superior. É uma abstração, muito bem? A gente tem que entender como tal.
Então, está aqui. As características da soberania. Marca essa parte, bota aí uma caveirinha, tal, porque é uma matéria de prova, hein? Não para essa prova, mas para a V2. Né? Então, a característica da soberania, a Professor, primeira característica. Oi? Professor, eu não estou conseguindo acompanhar com o slide aqui, não. Teria como depois o senhor colocar essa aí, para a gente dar um print aqui? É o que é? O senhor falou que é a matéria da segunda prova. Teria como colocar em slide depois de dar um print? Eu estou A sua acompanhando esse slide internet aqui. está muito ruim, Luciano. Eu não estou conseguindo pegar o que você está falando, não. Você está ouvindo? Está ouvindo agora? Agora estou. É no caso, para dar um print nessa matéria da prova e da segunda prova, tem como o senhor colocar o slide depois aí? Sim, sim. Agora, da soberania? Da soberania? Eu vou voltar aqui para você dar aqui. Está ouvindo? Você quer dar um print nas características, né? Ou no conceito. Está ouvindo agora, senhor? Está ouvindo agora? Então, vou botar aqui para você dar um print aqui. Peraí. Falou, obrigado aí. Aqui? Vai lá. Obrigado aí, professor. Okay? Valeu. Nada. Você quer printar esse aqui também? A característica? Agora, professor. Então, tá aí. Bem, a característica... Obrigado. A característica. A primeira característica, ela é una. A soberania é una. Ou seja, ela é um poder superior, tá? Não pode existir dentro de um Estado duas soberanias, ok? É por isso que ela é única, una. Então, quando eu falo o Estado é soberano, eu estou dizendo que o Estado ele tem este poder absoluto, ele é independente do ponto de vista político e independente do ponto de vista econômico, muito bem? Então, eu não posso dizer que em um Estado existem duas soberanias. É um poder único, tá certo? É por isso que está aí. Indivisível, né? Se a ONU ele é indivisível, ou seja, aplica a todos os fatos ocorridos no Estado, né? E a soberania ela é inalienável. Olha só, quem a detém desaparece ao ficar sem ela, seja o povo, nação ou Estado. Muito bem? Então, está certo. E é imprescritível. Ela não tem prazo de duração. Então, essas são as características que nós temos aí da soberania. Muito bem? Então, está dado aí. Então, para o jurista Miguel Reale Júnior, aí tem uma colocação do jurista Miguel Reale Júnior. É o poder que tem o quê? Uma nação de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro de universalidade de suas decisões nos limites e dos fins éticos de convivência. Esta é uma reflexão do jurista Miguel Reale Júnior sobre a soberania. Bem, agora veremos as concepções da origem do Estado. Então, nós temos 5 correntes que falam sobre a origem do Estado. Nós temos a corrente teológica, nós temos a corrente familiar ou a patriarcal, nós temos a corrente da força ou violência, e nós temos a corrente contratualista.
e, por fim, a corrente econômica. Então, a gente vai ver aí cada uma dessas correntes de concepção do Estado, que fala sobre a origem do Estado, fazendo uma reflexão de forma individual e estanque. Bem, nós já vimos a corrente teológica lá quando nós estudamos, né, lá atrás, né, o conceito de Estado. Ou seja, a corrente teológica, ela diz o seguinte, que quem criou o Estado foi Deus. Quem criou o Estado foi o quê? Uma divindade, um ser metafísico. Muito bem? Podemos dizer assim. Então, segundo essa corrente teológica, ela diz o seguinte, né? O Estado ele deve seguir o quê? Os ensinamentos desta divindade, ou de Deus, né? Seria exatamente o quê? Um Estado onde o poder religioso ele vale mais do que o poder político. Então, tá aí. Toda a sociedade, ela segue o quê? Os preceitos religiosos vigentes, né? E a soberania, né, esse poder absoluto que nós vimos agora, uno, indivisível, inalienável, imprescritível, quem legitima ele é a religião. Muito bem? Não é a sociedade como nós vimos. Não é legitimado pelo povo, como a gente viu no conceito anteriormente. Então, esse seria um estado divino, né? Um estado onde quem manda é Deus. Vamos colocar assim, né? Era o estado que imperou lá na Idade Média, onde se confundia, né, poder político com poder religioso. Mas nesse estado aqui, o poder religioso ele está incorporado, tá? Aí vocês verificam o seguinte, né? A soberania, esse elemento que dá o Estado, né, um poder absoluto é legitimado por quem? É legitimado pela religião. Muito bem. Aqui nós temos o seguinte. Aqui embaixo nós temos o seguinte. O corpo político é visto de duas maneiras, né? O corpo político aqui, eu estou falando do governante, tá? O governante, ele seria o quê? Ele seria o representante de Deus na Terra. Olha que poderoso é esse soberano, né? Esse governante, muito bem? E o governante, ele é representante de Deus na Terra, muito bem? Então, nós temos uma teocracia. Essa teocracia é um governo de Deus. Cracia é governo. E teo é Deus. Muito bem? Então, a religião eleva ao governo o quê? O chefe do poder espiritual. Muito bem? A teocracia, nos dias de hoje, ela existe ainda. Ela existe ainda lá no Oriente Médio, lá no Irã, existe uma teocracia, né? Eu não saberia dizer se tem uma outra a nível mundial, tá certo? Então, esses governantes, né, o corpo político, né, eles se acham, né? Eles se acham os verdadeiros representantes de Deus na Terra. Isso aí é uma coisa aí dessa corrente teológica. Muito bem? Então, está dado aí. Ou seja, Professor, né, o senhor pode voltar. O Oi? senhor pode voltar só um pouquinho para eu tirar um print? Aqui? Aí.
Pronto, já tirei, obrigada. Então, tá aí. Então, para a gente fechar aqui, tá? Essa corrente, tá? O Estado é criado por Deus. Isso que eu quero que vocês depreendam daí. Está dado aí. Tudo bem. Um exemplo, eu já antecipei até o exemplo, né? Os estados do Oriente Médio, né? Que nós já falamos, tem, né, o Irã, tá certo? Seria uma teocracia, né? Um governo de Deus, né? No Antigo Egito, como a gente viu lá, quando nós estudamos, a Grécia, tá certo? E a Babilônia, né? As pessoas que que têm o hábito de ler a Bíblia, são religiosas, elas estão entendendo bem o que eu estou falando aqui, né? Então, tá aí. Então, o principal expoente dessa corrente teológica era São Tomás de Aquino. Muito bem? É o que está dado aí. Aí eu coloquei aqui, de certa forma, né, um anjinho aqui, né, uma divindade, para simbolizar que esse estado é um estado, né, criado por Deus, né? Essa é a origem dele, né? A origem dele está na divindade, na espiritualidade. Está aqui. Bem, a gente tem aqui uma outra origem do Estado, né? Seria o Estado patriarcal, que seria a corrente familiar, né? O Estado ele se origina onde? No poder patriarcal. Ele se origina no sistema familiar, né? São as famílias, muito bem? As famílias mais representativas, mais fortes ou mais numerosas, elas passavam o quê? A dominar a comunidade. Muito bem? Então, está aqui. O governante era quem? Era o pai da família mais representativo. Então, nesse poder patriarcal, nessa origem do Estado familiar, você tinha o quê? Uma família numerosa numa dada sociedade, e essa família numerosa, ela passava a comandar a sociedade, vamos assim colocar, tá certo? O governante, quem era o governante, né? Aquele que tinha o poder centralizado. Era o pai da família mais representativa, da família maior. Muito bem? E a soberania era o quê? Era a ampliação do poder patriarcal. Via o quê? Via sucessão hereditária. Então, a sucessão do poder, ele era dado dentro da família. É uma espécie de uma monarquia, tá certo? Onde o rei, quem será o rei? Será sempre quem? O filho do rei. Tá certo? A sucessão do poder se dá no âmbito familiar. Então, essa era a característica do poder do Estado familiar ou Estado patriarcal. E nós também temos aqui, né, além do Estado patriarcal, nós temos também o Estado matriarcal, onde o quê? Onde a origem do Estado, né, é a mesma origem do Estado patriarcal. Só que nesse Estado matriarcal, o poder central está centralizado na figura da mulher, está centralizado na figura da mãe, da matriarca, a chefe da família, a chefe do clã, vamos colocar assim. Então, essa é a diferença, né? A pequena diferença, né? Do patriarcal para o matriarcal.
onde a gente viu lá, quando nós vimos o conceito de Estado, né, que o conceito de sociedade, né, a primeira sociedade que surgiu foi a família, né? Então, a primeira organização familiar, tá certo? Porque o Estado é uma organização política, ela foi baseada o quê? Foi baseada na autoridade da mãe. É por isso que fala matriarcal, né? Está aqui. Isso aqui podemos passar aqui, que eu já falei sobre essa parte aqui. Bem, aí nós temos o seguinte, né? A corrente da força ou violência. O Estado surge como? O Estado surge em decorrência de guerras, lutas, né? A organização política resultou de quê? Resultou do poder de dominação dos mais fortes sobre os mais fracos. Então, as guerras, né, onde você tem o forte vencendo os fracos, esse tipo de Estado, né, que se forma ele através da força, através da violência, o surgimento dele se dá através de lutas e guerras. Muito bem? Ou seja, a força superior, ela passa a submeter os grupos mais fracos aos seus interesses. Muito bem? Então, o Estado ele vai nascer para regular as relações criadas entre o quê? Entre o vencedor e o polo vencido. Muito bem? Os governantes são o quê? São os mesmos que dominavam antes o quê? Da formação do Estado. Então, o governante é aquele que fez a guerra, que lutou, que adquiriu o seu espaço e formou esse Estado, né? Essa organização política através de atos de violência, lutas, guerras. Aqui. Então, está aqui. É uma espécie de um darwinismo, né? Essa teoria ela teve a influência marcante do organicismo, né? O Estado é considerado o quê? Ele é fruto de uma organização social, né? Ele é fruto de um darwinismo, né? Ou seja, o que é o darwinismo? É a dominação do lado mais forte sobre o mais fraco. Muito bem? É o que está dado aí. Aqui, nós veremos efetivamente a corrente contratualista, né? Aqui, nós vamos discutir que o Estado é fruto de um contrato social. Então, nós temos aqui, segundo Bobbio e Bovero, num sentido amplo. Por contratualismo, nós devemos entender o quê, pessoal? É uma escola de pensamento político europeu surgida entre os séculos XVII e XVIII, que colocava o quê? Os fundamentos ou a origem do poder político, né? Num contrato firmado entre os homens. É aquela velha questão. Os homens chegaram à conclusão do seguinte, a gente vai ver isso mais a miúde, chegaram à conclusão onde eles abriram mão dos seus interesses particulares, abriram mão dos seus interesses individual para, através de um contrato social, formar uma organização política, formar uma sociedade política. Essa sociedade política, ela é chamada de Estado. Esse contrato social é o que a gente vai estudar agora,
para entendermos efetivamente o que é o contrato social, porque o homem vivia num estado de natureza, nas florestas, né? Ele vivia à vontade, mas ele sentiu o quê? Ele sentiu a necessidade de se organizar. Ele sentiu a necessidade de ter o quê? Uma instituição, um poder que organizasse o coletivo, a sociedade. Esse poder é o Estado, onde será formado através do contrato social, onde você tem aqui os autores como Hobbes, o John Locke e Rousseau. Esses autores contratualistas, ele vai fazer essa discussão sobre esse contrato social, o que é efetivamente o contrato social. Então, temos aqui Não está aqui. Esse aqui não. Pessoal, não está passar aparecendo no essa slide, parte. não. Oi? Não está aparecendo no slide, está aparecendo o senhor. Bem, o que nós vamos entender aqui? Aqui, para a gente entender o que é exatamente essa escola chamada de contratualistas, tá? É importante a gente dominar alguns conceitos, né? Caso contrário, nós não vamos conseguir entender o que é efetivamente esse contrato social. Então, tá aqui. Bem, o que é o estado de natureza? Eu falei que agora eu fiz uma preliminar, eu fiz um introito, né? Disse que o homem, né, vivia no seu estado de natureza, né? E ele chegou numa determinada fase da sua vida e sentiu a necessidade de ter uma autoridade, ter uma instituição que regulasse as relações sociais. Bem, o que é efetivamente o estado de natureza? Vamos guardar esse conceito para nós entendermos a matéria daqui em diante. É o momento em que os homens o quê? Vivem sem normas e regras de regulação da vida social. Ou seja, no estado de natureza, o homem está vivendo assim livremente, vivendo selvagemmente. Vamos colocar assim, tá certo? Ou seja, vivendo sem normas e sem regras, por conta própria, vivendo na sua autonomia de ser humano, sem dar obrigação a ninguém, a não ser aos seus familiares. Muito bem? Então, isso aí é o estado de natureza. Muito bem? E o que é direitos naturais? Direitos naturais são direitos dos seres humanos que não são oriundos do Estado, mas derivados da razão humana. Então, o homem, quando vivia no seu estado de natureza, sem o regramento do Estado, ele vivia o quê? Ele vivia com o seu direito natural, o direito à vida, o direito, né, a se alimentar, tá certo? O direito, né, a ingerir alguma coisa, sendo que essa situação vinha sempre, né, daquele contexto de natureza, né? Numa floresta, né? Porque, inclusive, o Rousseau dizia que o homem, no seu estado de natureza, era considerado um bom selvagem, tá certo? Essa é a visão social de Rousseau, mas depois a gente vai ver isso aí. E o que é o contrato social? O contrato social
é o momento em que os homens saem o quê? Saem do estado de natureza e decidem o quê? Decidem criar o Estado como o quê? Instituição capaz de regular a vida social. O homem fala assim, bem, olha só, eu vivo no meu estado de natureza sem dar obrigação a ninguém. Mas o homem vai, pessoal, evoluindo de tal maneira que ele sente a necessidade de criar uma instituição que vai efetivamente o quê? Regular e regrar as suas condutas, regular e regrar as suas vidas. Então, nesse regular, nessa abstração, nós temos aí, né, o famoso contrato social. O contrato social é o momento em que o homem decide abrir mão da sua individualidade para, de forma coletiva, criar o quê? O Estado que, a partir daí, a partir desse contrato social, esse contrato coletivo, esse Estado ele vai passar a regular a vida do homem, desde que o homem nasce. Quando o homem nasce, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É registrar os nossos filhos aonde? Num cartório. Muito bem? Ou seja, o Estado está o quê? O Estado está reconhecendo que este filho que nasceu é da família A, B ou C. Muito bem? Então, vocês olham que o Estado, desde do momento em que nós nascemos e morremos, ele está o quê? Regulando a nossa vida. A certidão de nascimento e a certidão de óbito. Tudo isso é autorizado por quem? É autorizado por esse ente abstrato que nós chamamos de Estado, que nós estamos vendo agora a sua formação. Bem, importante aqui, de forma resumida, para nós entendermos aqui, esse quadro é um quadro sinótico para que vocês consolidem efetivamente o que é estado de natureza, o que é contrato social, o que é sociedade civil. Eu coloquei de propósito mesmo. Então, reiterando, né? O estado de natureza é o momento em que o homem o quê? Vive o estágio que? O estágio antes da vida não civilizada, né? É o estágio pré-social, tá certo? Então, o estado de natureza, ele antecede o quê? A uma sociedade organizada. O que é esse contrato social, pessoal? É um acordo, é um pacto social. O homem faz um pacto social para que tenha uma autoridade maior, para que essa autoridade maior passe a regrar a sua conduta. E o que é sociedade civil? É o quê? É o surgimento do Estado, ou seja, é a vida civilizada, né? Então, nós vivemos o quê? Numa sociedade civil, uma sociedade civilizada, né? Onde as pessoas respeitam o direito do outro, respeitam o espaço do outro. Você sabe por quê? Porque existe o quê? Um Estado que possui o quê? O monopólio da força, segundo Weber, a gente viu, né? Única entidade, a única instituição que tem o quê? O monopólio da violência ou da força é o Estado. Então, nós, enquanto sociedade civil,
estamos o quê? Estamos submetidos, tá certo? Às regras do Estado, ou seja, à Constituição de um determinado país. Nós temos aqui agora o primeiro pensador contratualista, Hobbes. Hobbes, tá? Ele dizia que o homem, afirma este autor, que os homens, o quê? No seu estado de natureza, lá nos primórdios, eles eram o quê, pessoal? Eram inimigos um do outro, né? E eles viviam em quê? Eles viviam se enfrentando, eles viviam em guerras permanentes, né? E, como toda guerra, a gente viu na formação do estado de violência, né? E toda guerra, ela tem o quê? Um vencedor e um vencido, né? Então, aquele que vencesse a guerra, tá certo? Ele tinha o direito de montar o Estado de acordo com os seus interesses, né? Era o grupo dominante da época. Mas só que Hobbes, ele pensou o Estado no momento em que ele refletiu sobre o Estado. A Inglaterra, lá em 1600 e alguma coisa, ela vivia o quê? Ela vivia uma guerra civil. Então, a conjuntura que o Hobbes, né, ele formou a sua teoria foi num momento muito confuso e de violência. É por isso que ele tem essa visão, tá certo, de que o Estado é fruto de uma vitória em decorrência de uma guerra. Ou seja, o Estado surge para fazer a pacificação. Muito bem. Aqui está o Hobbes ainda, né? Ele era um absolutista. Ele fazia a defesa do Estado absolutista, do Estado soberano. Muito bem? O homem não é o quê? Segundo Hobbes, né? Segundo o entendimento dele, porque ele viu o homem, né, naquele enfrentamento de guerra civil, né? Ele falou, olha, o homem não é um animal sociável como defendia Aristóteles, né? Aristóteles falava que o homem era um animal político, né? O homem vivia em sociedade, o que discordava. E dizia o Hobbes, olha, no estado de natureza, tá certo? O homem era inimigo feroz dos seus semelhantes. É por isso que ele dizia que o homem, no seu estado de natureza, ele vivia se enfrentando. Muito bem? E o Hobbes dizia também, olha, o homem, ele é lobo do homem. Aí nós temos que entender o momento, a fase da história em que Hobbes falou que o homem é lobo do homem. Ele falou no momento, né, em que o homem vivia no estado de natureza, em que o homem vivia se enfrentando. Aí ele cunhou essa expressão: o homem é lobo do homem. E já que o homem é lobo do homem, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um poder superior, uma força absoluta, para que essa força absoluta, esse absolutismo, ele o quê? Ele pacifique e organize essa dada sociedade. Muito bem? E aí, o Hobbes diz o seguinte, né? Que através de um contrato surge o quê? O Estado. Tá? Essa figura, após
o grupo mais forte vencer o grupo mais fraco, ele se corporifica, ele se incorpora na figura do Estado. Muito bem? Através de um contrato. Esse contrato é o famoso contrato social que o Robson falava, né? Aí aqui nós temos essa colocação aqui do seguinte: para saírem do estado caótico, né, onde todos os indivíduos, eles o quê? Eles cederam os seus direitos. Então, aí está, autorizo e transfiro a este homem ou assembleia de homens o quê? O meu direito de governar-me a mim mesmo. Com o quê? Com a condição de que vós outros, transfirais também o quê? A ele o vosso direito e autorizeis todos os seus atos nas mesmas condições como o faço. Exatamente o quê? Um contrato, né? Então, aqui está dizendo que o homem abre mão da sua particularidade, da sua individualidade, para que surja, né, essa figura chamada de Estado. Aí nós temos aqui, né, ainda o Hobbes falando, né, que o Estado que é fruto de um contrato social, como nós já vimos, né? O contrato social é firmado com os seguintes requisitos, né? Aqui está, que todos devem ter o quê? A livre intenção de firmar esse tal contrato. Aí está aí, né, onde o Hobbes, né, fala sobre os requisitos do contrato, onde nós já falamos, né? O homem mau, ele abre mão do seu direito para evitar o quê? Para evitar o caos na sociedade. A partir do momento que ele abre mão da sua individualidade em nome da coletividade, tá certo? Ele está, de certa forma, se despojando dos seus interesses particulares para se criar o quê? Para se criar essa entidade. Ou seja, o homem está pensando numa causa maior. Aqui, como nós já vimos, né, é só para consolidar, ok? Uma repetição de Hobbes aí. Aí o Estado, né, surge o quê? O estado de natureza, né? Aí está definido o que é estado de natureza. É um momento de total insegurança e medo, né? O homem vive, né, em guerra. Essa é a segunda visão de Hobbes. Okay? Aí surge, né, o contrato social, né, um acordo entre o Estado e a sociedade civil. É o que nós estamos colocando aí de uma forma mais resumida, para facilitar o estudo de vocês aí. Então, bem, e o Hobbes, ele diz o seguinte, né? Que o Estado, ele é o quê? O Estado é um leviatã. A gente viu, quando nós estudamos, nós fizemos uma reflexão sobre o Estado soberano de Michel Foucault, meu amigo Matheus, que ele disse, olha, o Estado soberano, né, é aquele Estado onde o poder ele é centralizado numa pessoa, né, nesse indivíduo que acumula um poder extraordinário.
esse indivíduo, né, é o famoso, é a famosa metáfora usada por Hobbes, onde ele chamou esse Estado poderoso, esse Estado soberano de Leviatã. Leviatã é um monstro bíblico, né? Onde um monstro alado, e aqui eu coloquei a figura do Leviatã, tá certo, né? E aqui embaixo, no corpo do Leviatã, aqui embaixo é a sociedade, muito bem? Aqui são os súditos, que estão o quê? Estão subordinados à coroa do soberano. Não sei se vocês estão vislumbrando aqui, mas esses relevos aqui são as pessoas, tá? As pessoas são os súditos submetidos aos interesses do rei, submetidos à coroa, submetidos ao que determina o rei. E eu disse, à época, que o poder soberano era o rei reuniu o quê? O poder de administrar, de fazer as leis e também julgar. É do Todo-Poderoso, né? Aí está aí a associação, a metáfora de que esse Estado soberano, esse poder centralizado e concentrado, ele seria o quê? Ele seria um todo-poderoso ou seria esse monstro alado que se chama de Leviatã? O Estado é um Leviatã. Agora nós veremos um outro contratualista. Esse outro contratualista, né? Um pouco d'água aqui. Esse outro contratualista, nós estamos vendo aqui. Só um minutinho só, pessoal. Vamos ver, galera. Abrir a janela aqui, que está quente demais. Abrir um pouco a janela para dar uma aliviada aqui. Então, a gente tem aqui agora um segundo contratualista. Esse segundo contratualista é o Locke. O Locke, John Locke, filósofo inglês, né? Que também ele falava sobre, né? Ele dizia que ele era um liberal, um liberal político, né? E como todo liberal, né? Ele se opunha ao Estado hobbesiano, ao Estado de Hobbes, ao Estado absolutista. Enquanto Hobbes fazia a defesa do Estado com superpoderes, né? O John Locke ele já mitigava essa força do Estado, né? Ele, de certa forma, ele não admitia. Ele dizia o seguinte, olha, ele dizia que o Estado ele deveria ser um Estado que se metesse o mínimo possível na vida das pessoas. Ele dizia, o Estado não deve garantir o quê? Deve garantir os serviços básicos. Segundo Locke, o Estado não deve garantir os seus serviços básicos. O Estado interventor não faz parte da obra de Locke. Ele deve o quê? Deve garantir o seguinte, os direitos naturais, tá certo? A proteção interna, essa proteção interna aqui está relacionada à segurança pública, né? Ele dizia, bem, a segurança pública ela tem que ser do Estado, né? E também a segurança externa, ou seja, a segurança externa ela é feita pelas Forças Armadas. Então, você tem aí o Estado fazendo que a seis, né?
E também, na concepção de Locke, ele dizia que o Estado ele devia o quê? Resolver os conflitos de maneira imparcial. Ou seja, ele fazia a defesa que se envolvesse o mínimo possível na vida da sociedade, na vida dos indivíduos. Essa era a visão de John Locke, que fazia oposição ao Estado absolutista, ao Estado hobbesiano, né? Ou seja, ao Leviatã de Hobbes. Então, o Locke, né, como um liberal, ele defendia o quê? O direito à liberdade, seja a liberdade de expressão, de pensamento, a liberdade religiosa, né? E, como nós falamos, ele criticava o Estado absolutista, né? Esse Estado grande, né? Esse Estado mastodôntico, vamos colocar assim, o Estado Leviatã. E, como liberal, ele fazia o quê? Fazia a defesa da propriedade privada, pessoal. Muito bem? Muito bem? Então, o liberal, ele defende a propriedade privada. Então, Hobbes, Locke, no caso, como um bom liberal, ele fazia a defesa dessas ideias que ele acreditava. Então, está dado aí. Na visão de Locke, né, a função básica do Estado é o quê? É garantir o direito, né? O direito de liberdade, o direito da religião, o direito da propriedade privada, muito bem? E dizia ele, olha, se o ser humano ele tem vida, liberdade e a propriedade, ele tem o quê? Ele tem condição de buscar o quê? A sua felicidade. Então, vocês olhando aqui, se vocês fizerem uma comparação com o Estado hobbesiano, né? O Leviatã, o Estado que Locke fazia defesa, reiterando, era um Estado sem muita interferência na vida do cidadão. Só para a gente acrescentar aqui, né, a visão de Locke aí. Então, acrescentando, Locke fazia a defesa do Estado constitucional. Para ele, os direitos naturais, eles correspondem o quê? À liberdade, à igualdade e à propriedade. Então, esses são os direitos naturais que Hobbes defendia. Liberdade, igualdade e a propriedade privada. Muito bem? Então, na visão hobbesiana, tá? Hobbesiana não, na visão de Locke, a função do Estado era fazer o quê? Era garantir os direitos naturais da sociedade ou da população, que é a liberdade, igualdade e a propriedade privada. Essa era a visão de Locke no que tange o Estado. O resto, ele, segundo a visão dele, ficava por conta da livre iniciativa das pessoas. Então, tá aí. Bem,
aqui nós temos um outro contratualista, né? Agora nós temos o Rousseau. O Rousseau, que defendia a vontade coletiva, né? Ele foi um importante intelectual do século XVIII para se pensar o quê? Para se pensar na constituição de um Estado como o quê? Como organizador da sociedade civil, né? Ele fazia a defesa da vontade coletiva, ou seja, da vontade da sociedade. Ele fazia a defesa de uma democracia direta, né? E nós temos aí, né, na visão dele, alguns aspectos relevantes que nós veremos agora, né? Segundo Rousseau, o homem ele nasceria bom, tá certo? E a sociedade é que o corrompe, tá? E ele costumava dizer, como nós já falamos, que o homem, no seu estado de natureza, ele era considerado o quê? Ele era considerado o bom selvagem, né? E ele, né, de certa forma, né, o homem nasce livre, mas por toda parte, se ele o quê? Se encontraria o quê? Acorrentado por fatores como o quê? A sua vaidade. Fruto de quê? Fruto da corrupção do coração. Então, o Rousseau dizia que o homem nasce bom e a sociedade, né, que tinha o condão de corrompê-lo, né? Está dizendo aí. E ele fazia uma reflexão, né, da questão do orgulho, né, de que o homem ele se tornaria, né, a partir do momento que ele entra nessa sociedade regrada, organizada, o homem se torna escravo, né, de suas necessidades, de sua vaidade, né? E ele se preocupa, né? O homem começa a se preocupar com as suas aparências, com o orgulho, né? E ele começa a buscar o seu reconhecimento, o seu status, né? E, de certa forma, aí o homem ele começa, né, a se perder, segundo a visão rousseauiana. Mas, mesmo assim, acreditava que seria possível que se pensar o quê? Numa sociedade ideal, tendo assim o quê? Sua ideologia refletida na concepção da Revolução Francesa no final do século XVIII. Bem, esta era a visão de Rousseau. Então, se coloca aqui a seguinte questão, né? A seguinte questão que ele coloca para a gente aí. Diz o seguinte, a questão que se coloca era a seguinte, né? Como se preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir o quê? A segurança e o bem-estar na vida em sociedade. Olha a pergunta que ele faz aí. Então, segundo Rousseau, tá? Esta questão, tá certo? Ela seria respondida... Professor, Oi. o senhor Volta. pode voltar ao slide anterior rapidinho? Aí. Então, a questão que se colocava era a seguinte, né? Segundo Rousseau, como preservar o quê? Obrigada. A liberdade natural do homem, tá certo? E
ao mesmo tempo, né, garantir a segurança e o bem-estar em sociedade. Aí que Rousseau fez a seguinte reflexão: olha, isso aí é possível sim. É possível sim, a partir do momento que o homem abre mão da sua individualidade para se fazer o quê? Um contrato social. Um contrato social. O homem cede à sociedade, né? Existe o quê? Uma vontade coletiva. Essa vontade coletiva, ela começa a se sobrepor à vontade individual, e é neste momento em que surge o quê? Surge a figura do contrato social. A partir do momento em que o homem abre mão, se despoja dos seus interesses particulares, como nós vimos anteriormente, ele resolve, né, formar esse Estado, né? Esse Estado tenha uma instituição, uma entidade para regular as suas condutas, para regular as relações sociais. E aqui faz um comentário aí, né? Ele percebe que a busca pelo bem-estar social seria o quê? O único móvel das ações humanas, né? Então, o homem já pensando numa sociedade maior, tá certo? Como a gente falou, né? Ele abriu mão dos seus interesses comuns, né? E poderia fazer o indivíduo contar o quê? Contar com assistência de seus semelhantes, ok? Então, aí, né, o homem, de certa forma, o homem individualista já pensando numa sociedade, em um ambiente mais humanizado, né? Onde haveria aí o sentimento de solidariedade entre os homens, né? Então, essa vontade coletiva, né, surgindo aí, esse contrato social, né, se tinha a ideia de se formar uma solidariedade, né, uma sociedade humanizada, né? Então, tá aí. Então, alguns detalhes teriam que ser feitos nesse contrato social, né? Onde seria preciso que se definir o quê? A igualdade entre os seres humanos, né? Do comprometimento entre uma causa maior desse bem-estar, né? A partir do momento que se forma esse contrato social, né? O homem deixa de refletir as suas questões individuais e passa a olhar a sociedade de uma forma mais coletiva. Eu acho que tem gente chegando aí, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Está chegando aqui. Está aqui. É o que nós temos aqui, né? Se por um lado que a vontade individual diria respeito o quê? A vontade particular, tá certo? Agora, a vontade do cidadão, daquele que vive aonde? Em sociedade, tem o quê? Tem consciência que vive em sociedade, tá certo? Esta vontade, ela passa a ser o quê?
uma vontade coletiva, que deveria haver o quê? O interesse no bem comum. Então, esta sociedade, essa vontade coletiva, né, no momento, segundo Rousseau, em que o homem resolve formar esse contrato social para que nasça um Estado, né, é o homem abrindo mão dos seus interesses individuais, tá? E particular, em nome da vontade coletiva, da vontade do cidadão. Muito bem. Nós temos aqui o Verfort, tá certo? Onde ele faz uma discussão, né? Ele faz aqui uma discussão, onde ele faz algumas colocações sobre o Rousseau, né? E o Rousseau dizia o seguinte, né? Que a desigualdade na sociedade surgiu a partir do momento em que o homem começou a fazer o quê? Começou a fazer a defesa da propriedade privada. A partir do momento em que o homem falou assim, olha, esse terreno aqui, esse pedacinho aqui é meu. Então, a partir desse momento, segundo Rousseau, foi o momento que iniciou a desigualdade entre os homens. Momento em que surgiu o quê? Surgiu a propriedade privada, é que surgiu a desigualdade no mundo, segundo Rousseau, e que está aqui dita por Verfort, dizendo que a origem da propriedade privada estaria ligado o quê? À formação da sociedade civil, né? E é o momento em que o homem ele começa a ficar egoísta, aí a ficar individualista, a partir do momento que ele diz, ó, esse pedacinho de terra aqui é meu. A partir daí que começa a surgir a desigualdade no mundo na visão de Rousseau. Tudo bem? Aqui a gente já falou sobre essa questão da aparência, sobre essa questão da vaidade humana, né? Então, tá aí. Aí o homem, ele, na vida, em sociedade, ser e parecer, tornando-se duas coisas distintas. E por isso, para Rousseau, o caos teria vindo o quê? O caos teria vindo pela desigualdade, pela destruição da piedade natural e da justiça, tornando o quê? Os homens maus, o que colocaria o quê? A sociedade em estado de guerra. Aí, na visão de Rousseau. Estado de guerra. Então, aqui mais uma reflexão de Verfort. Então, está aí mais uma colocação aí. Então, diz assim, na formação da sociedade civil, toda piedade cai por terra, sendo que, desde o momento em que o homem teve necessidade do auxílio do outro, desde que se percebeu que seria útil a um só indivíduo contar com as provisões para dois, desapareceu a igualdade, a propriedade se introduziu, o trabalho se tornou necessário. Muito bem, é aí que nós verificamos, né, que começa, né, segundo a visão rousseauiana, a pintar esses desequilíbrios, a surgirem esses desequilíbrios na sociedade.
de desigualdade e outras idiosincrasias. Então, está aqui. Rousseau fazia a defesa do cidadão legislador, né? Então, ele dizia o seguinte, né, que o Estado... A gente já viu essas reflexões, eu estou apenas fazendo, né, uma reiteração, né? A defesa do cidadão legislador, o Estado surge o quê? Em dois momentos. No primeiro, o quê? Pode ser denominado o falso contrato, né? Instaura uma sociedade política destinada a perpetuar o quê? As desigualdades que surgem da iniciativa privada. Foi o que nós falamos, né? Que, segundo Rousseau, a propriedade privada é que veio o quê? É o que veio gerar, é que veio causar a desigualdade no mundo, né? E aí surge o quê? Segundo denominado, o verdadeiro contrato, né? Que nasce aonde? Nós já vimos. Nasce no momento em que os homens o quê? Decidem colocar os seus destinos aonde? Ou seja, o homem deve entregar o quê? Deve entregar o seu destino, né? Ele deve abrir mão dele próprio para o quê? Para numa instância maior, você ter o quê? Você ter esse Estado que vai, de certa forma, ter uma tutela sobre o destino do homem. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Até essa parte aqui, pessoal? Essa parte de Hobbes, Locke, Rousseau? Alguma dúvida? Vocês querem que a gente volte aqui? Algum pensador? Beleza, Matheus? Então tá ótimo. Já que ninguém se manifesta, a gente continua aí até... Beleza, Lucas? Show de bola. A gente Beleza, Maria José, estamos aí. Então, vamos dar seguimento aqui para depois a gente fazer os nossos exercícios sobre os contratualistas. Aí a gente vai discutir mais sobre esses pensadores. Então, está aqui. Bem, aí nós vimos aí, né? Vimos até aqui os famosos contratualistas, que é uma matéria, né? Que é uma temática relevantíssima no que tange aí a ciência política, no que tange a formação do Estado. O Estado surgindo através de um contrato social, por várias razões e várias visões que nós vimos aí, né? Que o homem vivia num estado de natureza e ele sentiu a necessidade de se ter uma força maior para regular e regrar as suas condutas, né? O Hobbes, ele dizia que o Estado, né, ele teve que surgir para colocar ordem na casa, porque o homem era lobo do homem, né? O homem vivia, né? O homem vivia se enfrentando, né? Aí o Locke, ele faz a defesa do Estado. O Locke faz a defesa do Estado liberal, né? Onde o Estado deveria fazer um mínimo de intervenção na vida do cidadão, a não ser através dos direitos, como, por exemplo, da liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade de quê? Liberdade da
propriedade privada. Essa era a defesa do Hobbes, né? Que fazia uma oposição ao Estado leviatã, ao Estado imenso, né? Que o Estado soberano, que era a defesa de Hobbes. Muito bem? Então, aí nós temos depois o Estado que surgiu através da vontade coletiva, segundo Rousseau. O homem abrindo mão da sua individualidade e pensando numa causa maior, pensando no bem comum, então forma-se esse Estado, né? Que, como todos nós sabemos, ele passa a regrar as condutas. Então, são esses pensadores aí que nós temos que guardá-los. Agora, nós veremos aqui o Estado, os autores liberais, né? O liberal, como nós sabemos, né, na visão dele, o Estado é limitado, né? É limitado que a segurança interna, o Estado é limitado, né, à segurança do país, à segurança externa, para fazer a defesa do país, né, em caso de guerras externas. Aí você tem que ter o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, ou seja, as Forças Armadas. Então, essa era a visão que os liberais tinham em relação ao Estado. Então, aqui, eu coloquei aqui, né, alguns autores que fazem, né, que defendem o temos o Stuart Mill e nós temos o Adam Smith. Vocês não precisam, né, estudar esses autores, porque é só para vocês verem que eles tinham uma índole liberal, né, faziam a defesa da ideologia liberal, né, do Estado mínimo. É só para vocês citarem e vocês terem também este material para vocês fazerem, né, uma discussão, porque vocês são futuros advogados, e é importante vocês terem uma vasta cultura. Então, está aqui, né, para a gente ver aqui, né, como nós já vimos aqui, né, aí está a figura do liberalismo, né, onde o Estado é mínimo, segundo a visão de Locke, né? O liberalismo, você tem o liberalismo econômico, né? Onde o Adam Smith fazia a defesa do liberalismo econômico, lá no século XIX, no final do século XVIII, né? E o Locke, que nós vimos agora. E, só para a gente ratificar, eles faziam a defesa do Estado mínimo. Aqui, nós temos aqui o Norberto Bobbio, né? Onde ele faz uma discussão também sobre essa questão do Estado mínimo, né? Falando sobre o Estado liberal, dizendo assim, a ideia do cidadão como possuidor de direitos invioláveis, como a vida ou a propriedade, é o quê? É um argumento de origem tipicamente liberal, assim como também o é defender que o Estado deve ter o quê? Como nós já falamos, as suas funções limitadas para garantir o quê? O livre funcionamento do mercado. Pois estes resolveriam os problemas de geração do bem-estar coletivo
por meio da mão invisível, né? O Norberto Bobbio fazendo aqui uma reflexão sobre o Estado mínimo na visão de Adam Smith, né? Que fazia a defesa da mão invisível, dizendo que o mercado ele autorregularia o sistema econômico. Muito bem? Está aqui o Norberto Bobbio. Como nós vimos anteriormente, né? O Montesquieu e John Stuart Mill, que também são liberais, e por conta ele fazia a defesa do Estado mínimo. É o que está dizendo aí, né? O que nós estamos vendo aqui. Então, está aqui. Aí faz uma reflexão sobre também, né, a questão do Estado mínimo. E aí nós temos aqui, né, agora para a gente já encaminhando para o final, né, nós temos aqui, né, o Stuart Mill, como nós citamos anteriormente, né, outro liberal. Está aqui, outro liberal. Está aqui. Tá aqui. E aqui a gente vai encerrar para a gente iniciar semana que vem, tá? E vamos falar sobre os federalistas, né? Vamos entrar aí em outro viés agora, tá certo? No campo dessa discussão sobre o quê? As teorias políticas que pensam que o Estado limitado em suas funções. É importante destacar o quê? O papel dos federalistas. É a matéria que nós iniciaremos semana que vem. E agora nós vamos fazer aqui, tá certo? Uma discussão sobre esses autores importantes do contratualismo que nós discutimos até agora. Isso para a gente é que vai estar valendo agora.